Olá, eu me chamo Keliane e hoje a nossa equipe vai falar um pouco sobre as bases mecânicas da corrida. E não tem como falarmos de corrida, sem antes falarmos dos passos e das passadas. Os passos, eles são sucessivos apoios dos pés ao chão. Já as passadas é o tempo que decorre entre a fase de apoio posterior do pé que está atrás até a chegada do outro pé lá na frente, que é aí quando acontece do atleta planar, ou seja, ele vai perder total contato com o solo. Nós também temos os 4 pilares da corrida, que são equilíbrio, descontração, eficácia e coordenação. O equilíbrio geral durante a corrida depende muito de como está o posicionamento da cabeça do atleta. A cabeça do atleta deve estar alinhada com o eixo do corpo e o olhar deve estar 15 metros adiante. Também deve se atentar à postura de tronco e os membros superiores devem estar sincronizados com os membros inferiores. Quando a gente fala na coordenação, o menor dos segmentos deve ser realizado sem pequenos choques ou sacudidas. E apesar dos movimentos dos braços e pernas serem alternados, eles têm que permanecer em um mesmo ritmo. Quando a gente fala de descontração, diz respeito, por exemplo, a conseguir contrair os músculos que são necessários no momento e descontrair ou relaxar os músculos que não vão ser utilizados em determinado momento. Quando você vai fazer uma corrida de velocidade, você tem que estar com os músculos totalmente contraídos, porque é uma questão de perder tempo mesmo, na verdade. Como as corridas de velocidade são corridas muito rápidas, que duram segundos, então não dá tempo você relaxar o músculo, diferentemente quando a gente vai fazer uma corrida de longas distâncias. Já na eficácia, você tem que ter uma boa dosagem da amplitude do seu movimento, utilizar o seu corpo de maneira mais racional para que você não perca velocidade ou não perca ritmo. Todas essas valências, todas essas características vão fazer com que você seja um atleta mais eficaz. Em conjunto, ela deve ser uniforme. Os pés sempre devem estar apontados para frente. Os braços não podem haver cruzamento entre si, também por uma questão de equilíbrio durante a corrida. Os ombros não podem oscilar muito a movimentação em relação ao centro do corpo. Em relação aos braços, eles devem estar realizando movimento lateralmente ao tronco. Se a gente for analisar da articulação do ombro, eles devem formar 90 graus. O cotovelo deve estar flexionado também em 90 graus e as mãos, elas devem estar ou descontraídas ou contraídas, a depender do tipo de corrida. Por exemplo, quando eu vou fazer uma corrida de velocistas, uma corrida de velocidade, a mão deve estar totalmente contraída, as palmas das mãos voltadas para dentro. Para falar sobre a movimentação das pernas, eu vou falar sobre o ciclo das passadas. Inicialmente, falando sobre o apoio posterior. A perna traseira, ela deve estar totalmente estendida para que promova uma melhor impulsão do corpo. A segunda fase é a fase aérea, que é o momento em que o atleta ele plana, ou seja, ele perde o contato com o solo. E nessa perda, a sua perna anterior, ou seja, a perna da frente, está indo de encontro com o solo para completar o ciclo da passada. A próxima fase
é a fase de apoio anterior, que é justamente quando o pé anterior encosta no chão, né? Apoia no chão, se encerra a passada e aí vamos para a próxima fase, que é o início de um novo ciclo de passada. Em relação à posição dos pés, ela vai ser classificada de acordo com a prova que está sendo realizada. Por exemplo, em relação à prova de meio fundo, o pé vai apoiar-se primeiramente na parte do metatarso. Já nas corridas de velocidade, o calcanhar vai encontrar-se por todo o percurso da corrida elevado. Porque o corpo ele fica mais inclinado, né? A inclinação dele é mais acentuada durante todo o percurso da corrida. E também, como é uma corrida de velocidade, é uma questão de realmente, se o atleta ele for encostar o calcanhar no chão, ele vai perder tempo. Então, o apoio vai ser quase que única e exclusivamente na parte anterior do pé. Já nas corridas de fundo, vai apoiar primeiramente a parte posterior do pé e logo após a parte lateral externa.